Acredita que todos os cientistas são gênios? Só os que sobrevivem a seus próprios experimentos malucos, de tentativas fracassadas de criar híbridos entre humanos e macacos a esquisitos escondidos em banheiros públicos. Aqui estão 25 dos cientistas mais insanos e idiotas de todos os tempos. Número 25. Faz sentido iniciar com um dos pais do empirismo, que defende que o conhecimento nasce de evidências, não de suposições. Esse homem foi Francis Bacon, o polímata britânico do Renascimento que deixou sua marca em tudo, desde a escrita, filosofia, política, ciência, até o armazenamento de alimentos. Você acreditaria que foi uma experiência realmente boba com esse último que acabou matando ele? Um famoso relato sobre a morte de Francis Bacon em 1626 diz que ele atravessava uma neve espessa em Highgate, norte de Londres, quando teve uma ideia repentina. E se neve e gelo servissem para conservar carne? Deram-lhe uma galinha depenada que ele recheou com neve para testar, mas nunca soube o resultado. Ele adoeceu gravemente e morreu de pneumonia logo depois. Estava certo sobre o frango, mas faltou o mesmo instinto para se preservar. Pelo menos seus experimentos não o fizeram parecer um pervertido. Número 24. O século XX foi uma época maluca para o financiamento científico global, e um dos maiores beneficiados disso foi o cientista soviético e especialista em reprodução veterinária, Dr. Ilya Ivanov. Ele achava que poderia provar definitivamente a evolução da forma mais assustadora possível, mostrando que humanos e macacos poderiam engravidar uns aos outros, e a coisa só ficou mais bizarra e ilegal a partir daí. Em 1927, Ivanov e seu filho participaram da atividade muito normal de pai e filho de inseminar 3 chimpanzés fêmeas com sêmen humano. Receberam acesso a uma estação de pesquisa na Guiné Francesa para seu experimento. O filho dele levava uma pistola para caso os chimpanzés reagissem. Mesmo com a avançada tecnologia de inseminação criada por Ivanov, não tiveram sucesso. Ivanov não era um pervertido qualquer. Ele recebeu financiamento da União Soviética, que via sua pesquisa como apoio ao darwinismo frente ao fundamentalismo cristão nos Estados Unidos. Ele obteve financiamento do Instituto Pasteur da França. Mas quando todas as tentativas de Ivanov de inseminar chimpanzés fêmeas falharam, ele percebeu que também tinha outra opção: inseminar uma mulher humana para gerar um bebê humanzi. No fim dos anos 20, ele comprou um orangotango macho chamado Tarzan para ser doador, e passou a buscar mulheres humanas dispostas a participar. Ele encontrou algumas, todas pareciam mentalmente instáveis. Porém, Tarzan morreu de hemorragia cerebral antes do experimento. Os sonhos distorcidos do Dr. Ivanov acabaram quando Stalin desistiu do Humanzee e o mandou ao Gulag durante uma purga científica. Isso é um crime contra a natureza. Vamos de 2 em 2 com mais um? Número 23. E se bastasse comer o cérebro de Albert Einstein para ser tão inteligente quanto ele? Normalmente, esse pensamento não surge fora de hospitais psiquiátricos de segurança máxima, mas a ideia de memória comestível virou obsessão de cientistas equivocados que estudavam planárias em meados do século XX. James McConnell realizou experimentos para mostrar que planárias, formas de vida simples com neurônios, conseguiam formar memórias. Isso foi quando ele era estudante, nos anos 50. Agora, como cientista adulto, estava pronto para levar isso a outro nível. Enquanto outros cientistas achavam que ele enlouquecera, ele passou a dizer que seus experimentos mostravam que a memória não ficava nas sinapses, mas era codificada quimicamente nas moléculas de RNA de cada célula. Ou seja, suas memórias estão tão presentes no pé quanto no cérebro. Foi aí que as coisas ficaram assustadoras. Acreditando que a memória existia em todos os tecidos, ele ensinava um truque a uma planária, cortava-a e dava os pedaços para outra planária comer. Isso, segundo ele, transferiria a inteligência, mas McConnell ressaltava que a memória provavelmente não resistiria à acidez do sistema digestivo humano. Mas, nesse momento, ele perdia o foco geral. Nada fazia sentido ou tinha validade científica. Infelizmente, McConnell passou de um cientista promissor a motivo de chacota, publicando sua própria revista científica semi-satírica, The Worm Runner's Digest, para divulgar suas teorias malucas. McConnell não deixou marca na história da ciência. Já nossa próxima cientista deixou, custando-lhe a vida. Número 22. A postura prática de Marie Curie na pesquisa é o motivo de conhecermos hoje elementos radioativos como rádio e polônio.
Também é inegável que, apesar de se tornar uma das poucas pessoas na história a ganhar prêmios Nobel em duas ciências diferentes, a pesquisa inovadora de Marie Curie teve um custo pessoal devastador. Os materiais radioativos que a tornaram famosa também causaram sua morte. Ela faleceu em 4 de julho de 1934 de anemia aplástica, causada diretamente pela quantidade de radioatividade a qual esteve exposta ao longo de sua vida. A radiação impediu sua medula óssea de produzir células sanguíneas, causando uma morte dolorosa. A exposição dela à radiação foi tão intensa que precisou ser enterrada em caixão, revestido de chumbo, protegendo o solo e as pessoas ao redor. Mesmo mais de um século depois de seus experimentos mais famosos, muitos dos equipamentos usados por ela ainda são perigosamente radioativos. O avanço científico realmente faz muitas vítimas, mas, como nosso próximo cientista, algumas são tão tragicamente evitáveis. Número 21. A pesquisa do cientista soviético Alexander Bogdanov salvou milhões de vidas, só não a dele próprio. Tudo isso devido a crenças excêntricas de um dos maiores pioneiros da transfusão de sangue. Bogdanov também era um típico homem renascentista. Ele foi um revolucionário bolchevique, escritor de ficção científica nas horas vagas, médico e filósofo. Mas suas inovações na transfusão de sangue marcaram seu nome na história e também o levaram à mesa de necrotério. Em 1928, ele se uniu a um estudante de 21 anos que estava morrendo de tuberculose e malária e decidiu realizar uma transfusão de sangue com o estudante. Segundo Bogdanov, foi uma vitória. O sangue jovem do estudante rejuvenesceria seu corpo, e como Bogdanov achava que seu sangue era imune à tuberculose, acreditava que também curaria o estudante. Obviamente, isso não funcionou, e Bogdanov morreu de forma evitável aos 50 e poucos anos por uma reação transfusional hemolítica aguda. Ironicamente, o estudante se recuperou totalmente, então talvez tivesse mesmo sangue mágico, assim como o nosso próximo cientista achava que tinha voz mágica. Número 20. Imagine estar em um acampamento de verão quando criança, aproveitando para se afastar de tudo e viver uma aventura com a imaginação. Só há um problema. Toda noite, enquanto você tenta dormir, uma figura sombria surge no canto da cabana e murmura: "Minhas unhas têm um gosto terrivelmente amargo", centenas e centenas de vezes. Isso não é cena inicial de filme de terror nem descrição de uma paralisia do sono assustadora. Foi o que ocorreu com um grupo de meninos submetidos, sem saber, a um experimento científico do professor Lawrence Leshon em 1942. Eles queriam testar a agora amplamente desacreditada teoria da aprendizagem durante o sono. A ideia de que, se você tocar algum tipo de áudio educativo enquanto uma pessoa dorme, o subconsciente dela ainda absorverá a informação. Leshon quis testar se isso ajudava a criar ou quebrar hábitos. Então, organizou um acampamento de verão com meninos conhecidos por roer unhas. A ideia inicial era usar um fonógrafo que repetia a frase continuamente. Quando isso quebrou, Leshon entrou sorrateiro na cabana à noite e repetiu por horas: "Minhas unhas têm um gosto terrivelmente amargo". Depois, ele afirmou que os resultados confirmaram a teoria da aprendizagem durante o sono, mas muitos criticaram o experimento por ser estranho, assustador e pouco científico. Mas pelo menos ninguém morreu, diferente do próximo caso. Número 19. Em 1753, o físico russo-báltico-alemão Georg Wilhelm Richmann fez história e também se tornou parte dela. Ele é tão influente na ciência que uma lei física, a lei de Richmann, leva seu nome. Em São Petersburgo, ele decidiu estudar se conseguiria capturar raios com seu novo aparelho, o gnomon elétrico. Ele estava ligado a um fio que vinha do telhado de sua casa. Seu colega, que o ajudava na época, e M. Sokolov, mais tarde diriam que o experimento pelo menos foi um sucesso se você olhar por um certo ângulo. O aparelho captou a descarga elétrica e produziu um notável raio globular, eletricidade pura em forma de orbe, que atingiu Richmann na cabeça. A eletricidade passou pelo seu pé com tanta força que fez um buraco no sapato e o lançou do outro lado da sala. Richmann e o gnomon elétrico foram fritos na hora. Mas existe uma certa maneira de ficar chapado sem eletricidade. Número 18. LSD é uma das descobertas farmacológicas mais incríveis do século XX. Ele trouxe a contracultura e algumas das melhores e piores músicas dos Beatles. É amplamente reconhecido por seu grande potencial terapêutico para pessoas com doenças mentais resistentes ao tratamento. Apenas um estudo ousou perguntar: e se um elefante de circo ficasse absurdamente chapado?
O elefante em questão era Tusko, um grande macho indiano do zoológico de Oklahoma City. O destino dele foi decidido para sempre quando pesquisadores da Universidade de Oklahoma tentaram dar a ele uma dose realmente heróica de ácido, 297 miligramas, isso é cerca de 3.000 vezes a dose recreativa humana. Os cientistas acreditaram que seria suficiente para afetar um animal do tamanho do Tusko. No fim das contas, eles exageraram na dose. Eles injetaram uma dose insana de LSD no Tusko e esperaram para ver se ele fazia as malas e atravessava as portas da percepção. Em 5 minutos, ele desabou no chão e menos de 2 horas depois, Tusko morreu. A única viagem que os cientistas lhe deram foi direta para o além. Mas cientistas idiotas não perseguem só as maiores criaturas da natureza, mas também incomodam algumas das menores. Número 17. Dependendo do seu conhecimento, Dr. John Watson pode ser o corajoso ajudante do detetive Sherlock Holmes ou um psicólogo conhecido por experimentos estranhos e assustadores. Nenhum foi tão estranho, assustador ou idiota quanto o notório experimento do pequeno Albert. Watson era considerado o pai do behaviorismo, escola da psicologia que afirmava que o comportamento humano é formado mais por respostas condicionadas aprendidas, sobretudo na infância, do que pela consciência interna. O behaviorismo afirma que somos criaturas de hábitos, e Watson acreditava que novos hábitos podem ser programados em nós. Como fazer um garoto sentir medo de um rato branco que não lhe oferecia perigo, por exemplo? Nesse estudo de condicionamento clássico completamente sem ética, ele apresentou um bebê de verdade chamado Pequeno Alberto a um rato branco e deixou os dois brincarem juntos. Pequeno Alberto não teve aversão ao rato, mostrando-se até feliz e curioso. Watson então bateu um martelo em uma peça de metal, produzindo um barulho alto que fez Alberto chorar. Ele fez isso repetidas vezes até que só de ver o rato, o bebê da experiência chorava e tremia de medo. A mãe de Alberto se mudou e retirou o filho do experimento. Logo após, Watson foi forçado a se demitir quando seu caso extraconjugal com sua assistente, uma aluna de pós-graduação, veio à tona. Ele decidiu buscar um emprego onde não se importavam se você não tivesse alma. Branding e publicidade na Madison Avenue. Talvez o próximo. Número 16. Um filhote de chimpanzé não pode ser criado para virar um humano estranho, como qualquer cientista de primatas diria. Mesmo assim, um chimpanzé pode ser muito perigoso com humanos. Isso não impediu o psicólogo comparativo Winthrop Kellogg de dar uma chance mesmo assim. Ele resolveu criar um filhote de chimpanzé chamado Gua, junto ao filho humano, Donald. No início de 1931, a família Kellogg adotou Gua, curiosa para ver o resultado. Será que conseguiriam criar Gua como criança? E sua presença faria Donald agir mais como chimpanzé? É completamente insano e incrivelmente perigoso, mas eles realmente tentaram. Eles ficaram impressionados ao descobrir que Gua conseguiu desenvolver algumas características semelhantes às humanas. Após 9 meses de socialização, ela aprendeu a reconhecer e executar comandos, como pegar uma xícara e usar uma colher. Ela também reconhecia humanos pelas roupas e pelo cheiro, caso não visse os rostos. Também é verdade que Donald acabou adquirindo muitos comportamentos e maneirismos de chimpanzé quando criança, só por passar tanto tempo com Gua. Mas, além disso, o desenvolvimento chegou a um impasse. Gua não era fisiologicamente capaz de aprender e repetir a linguagem humana, pois, apesar de serem inteligentes, os chimpanzés ainda são animais. Os Kellogg decidiram que todo o experimento tinha ido longe demais. Quando Donald começou a repetir os diferentes sons que Gua fazia, perceberam que esse experimento na verdade tinha muito mais chances de prejudicar Donald do que de evoluir Gua. Qualquer especialista em primatas teria dito isso logo no início, mas você preferiria sentar com Gua do que com o próximo cientista desagradável. Número 15. Stubbs Firth era um cientista com um nome estranho e um motivo ainda mais estranho para ser famoso. Ele queria mostrar que a febre amarela não era transmitida entre pessoas por fluidos corporais. A maneira que ele encontrou para provar isso foi se expondo ao máximo possível desses fluidos corporais. Alguns anos após o surto de febre amarela de 1793 devastar Filadélfia, os experimentos de Firth começaram. Ele começou fazendo incisões cirúrgicas em seus braços e depois derramando vômito de pacientes com febre amarela diretamente nas feridas. Quando Firth não contraiu febre amarela, ele não se considerou sortudo nem parou de fazer esse tipo de coisa. Em vez disso, ele redobrou, triplicou e quadruplicou seus esforços de formas extremamente repugnantes, chegando a derramar vômito de febre amarela nos próprios olhos. Ele fritou o vômito e inalou os vapores. Ele engoliu o vômito puro e mesmo assim não foi infectado.
E quando teve certeza de que havia eliminado o vômito como vetor de infecção, ele então esfregou sangue, urina e saliva infectados por todo o corpo. Mostrou que a linha entre cientista e pervertido autodestrutivo é muito tênue. Mas pelo menos ele provou de vez que a febre amarela não é transmitida por fluidos corporais, então valeu a pena. Agora, tudo isso foi inútil, claro. A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos, e Firth usou apenas pacientes em estágio avançado, que já não tinham o vírus no corpo. Devemos nos perguntar se Firth sabia disso, mas ainda assim se viciou nos fluidos da febre amarela. Deus, vamos parar de falar disso e ir para um lugar menos nojento, como o banheiro masculino. Número 14. Não, policial, eu só fazia um experimento psicológico. Pode ser o que você diria se fosse pego rondando um banheiro e observando as pessoas fazendo suas necessidades. Mas você pode acabar se metendo em mais problemas se dissesse que o estudo se chama Personal Space Invasions in the Lavatory – Suggestive Evidence for Arousal. Esse era o nome de um estudo real dos anos 1970 que observava muitos homens urinando em banheiros públicos. O estudo buscava responder se homens demoram mais para urinar ao se sentirem apertados em banheiros compartilhados. E para que isso acontecesse, eles observavam secretamente enquanto pessoas que trabalhavam para eles cercavam participantes desavisados no mictório. Eles mediram quanto tempo cada pessoa demorava para começar a urinar no mictório, conforme havia ou não pessoas próximas. A comunidade científica criticou amplamente o estudo como estranho, nojento e sem propósito. Mas se essa é uma pergunta que sempre te incomodou, acho que agora você pode dormir tranquilo sabendo que sim, realmente fica mais difícil urinar quando você está com medo de pau. Falando em grandes questões da vida, número 13. Quão pesada é a sua alma? Não, esse não é o nome do nosso álbum de estreia Emo Retrô. Essa é a pergunta que foi levantada a sério pelo médico Duncan McDougall em 1907. Isso ficou famoso e deu origem ao que ficou conhecido como o experimento dos 21 gramas. Para alguém que não é um cientista profissional, isso pode até parecer fazer sentido intuitivamente. Colocava pacientes à beira da morte em uma balança especial e registrava o peso no momento exato da morte. Se a morte fosse de fato a alma deixando o corpo, ele pensou, então uma queda consistente de peso poderia indicar o peso da alma humana. Já é um pouco insano misturando uma visão estranha da ciência com um tema religioso completamente metafísico. Mas depois de conduzir o experimento, ele desenvolveu a hipótese de que o peso de uma alma humana provavelmente é em torno de 21 gramas ou 0,7 onças. No entanto, isso é muito estranho por vários motivos. Primeiro, o experimento foi feito poucas vezes, pois muitos à beira da morte preferem ficar com a família do que em uma balança médica. Também havia o problema de ter apenas uma amostra de 6 pessoas, o que é lamentavelmente pequeno para fazer uma afirmação tão grande. E se isso já não fosse ruim o bastante, apenas um desses 6 voluntários realmente confirmou a hipótese que McDougall estava testando. Apesar de a ideia dos 21 gramas ser divulgada por contas caça-cliques na internet, isso é apenas uma lenda urbana baseada em um experimento mal feito. Às vezes, experimentos bobos não têm profundidade, só são ridículos. Número 12. Qual você acha que é a coisa mais idiota em que alguém pode gastar milhares de dólares? Uma McMansion que você não conseguiria manter ou pagar o imposto? Milhares de Beanie Babies? Criptomoeda? Ou um estudo que queria usar galinhas com caudas artificiais de dinossauro para entender como dinossauros andavam? Sim, esse foi um estudo real e ganhou um prêmio Ig Nobel, um prêmio científico satírico para estudos incomuns. Então, o que aconteceu aqui? Os cientistas raciocinaram que as aves são descendentes dos dinossauros e, como as galinhas estão entre as aves bípedes mais comuns do planeta, eles fizeram uma escolha incomum. Eles prenderam uma cauda artificial de dinossauro em uma galinha para observar como um dinossauro poderia ter andado, segundo a lógica declarada. Caso você esteja curioso, o resumo da resposta é que elas andam com uma postura bastante agachada, quase horizontal, já que a cauda serve como contrapeso, valendo cada centavo. Galinha dinossauro não reinventa a roda, mas imagine uma teoria que mudaria tudo, se não fosse uma grande besteira. Número 11. Não seria um vídeo sobre ciência ruim sem uma rápida visita à Áustria e Alemanha na primeira metade do século XX. Havia teorias científicas totalmente malignas nessa época, especialmente com o surgimento do nazismo. Outras eram apenas estranhas e estúpidas. O engenheiro Hans Horbiger criou uma teoria revolucionária com o Welt Chrysler, que ele nem sequer desenvolveu através de pesquisas como um cientista convencional. Ele teve essa teoria revolucionária em uma visão.
E qual era essa teoria? Como posso explicar isso? Então, basicamente, ele acreditava que o gelo era a força central do universo, unindo toda a realidade com seu poder cósmico. Pode não ter sido útil nem baseado na realidade, mas Hans mesmo assim promoveu agressivamente essa ideia em sua turnê de divulgação ao público. Isso virou um tema peculiar na cultura germânica, a ponto de, com Hitler no poder, surgirem debates se a doutrina do gelo mundial era uma teoria ariana ou influenciada pela cultura judaica. O próximo item traz uma bebida gelada e refrescante na equação. Número 10. No final do século XIX e início do século XX, médicos e cientistas acreditavam que era possível usar leite como substituto do sangue em transfusões sanguíneas. O resultado? Uma porção de problemas. Os tipos sanguíneos só foram descobertos em 1901. Antes disso, transfusões eram um tiro no escuro, a não ser que houvesse um parente de sangue por perto. Era possível fazer uma transfusão de sangue aparentemente bem-sucedida, mas o paciente ainda assim podia ter uma reação e morrer. Todos queriam um material universal para a transfusão, e alguns cientistas questionaram: por que não leite? A transfusão de sangue já tinha um histórico de ideias malucas. Ela já existia desde o final dos anos 1600, às vezes sendo bem-sucedida por puro acaso, e, em outros casos, sendo horrível. Cientistas acreditavam poder curar temperamentos mentais ao transferir sangue de animais com certas características para pessoas. É como dar a uma pessoa com doença mental grave e tendências agressivas o sangue de um cordeiro para acalmá-la. Obviamente, isso não funcionou, e é uma ideia completamente absurda. A pesquisa ficou praticamente parada por 2 séculos. Sem saber sobre tipos sanguíneos, era considerada bárbara e mortal, sendo proibida pelo Vaticano por um período. A nova era do leite começou em 1854, com os médicos James Bovell e Edwin Rotor acreditando que as partículas de gordura do leite se transformariam em glóbulos brancos. Eles usaram isso como pretexto para injetar leite nas pessoas. Leite de vaca, aliás, nem era leite humano. O primeiro paciente em que tentaram isso realmente apresentou sinais de melhora. Os 5 seguintes morreram. Isso virou a maior tendência de saúde nos Estados Unidos, até a moda da carne crua e da água de rio contaminada. Até cientistas podem ser incrivelmente burros às vezes. Agora veja o que ocorre ao misturar burrice com maldade. Número 9. Doença mental é um assunto complicado, com causas altamente individuais de pessoa para pessoa, desde a química cerebral até a psicologia e a neurologia. Mas o infame Dr. Henry Cotton tinha uma ideia bem diferente. E se toda doença mental fosse resultado de uma infecção física, como um dente infeccionado? Seria enorme se fosse verdade. O problema é que não era verdade. Como o novo médico do Hospital Estadual de Nova Jersey para Insanos em 1907, Cotton queria ganhar notoriedade. Ele lera que pacientes com febre alta por infecções tendiam a ter alucinações e delírios, então talvez uma coisa estivesse ligada à outra. Isso levou às operações em massa de arrancar dentes podres dos pacientes, imaginando se talvez assim também removesse seus traumas mentais. Claramente, o mais insano era o responsável pelo asilo. E quando isso não funcionou, ele não percebeu os erros dos seus métodos e desistiu? Não, isso seria conversa de quem desiste. Se ainda estavam doentes mentalmente, era porque seus corpos tinham infecções ocultas que ele ainda não tinha eliminado. Ele removia as amígdalas de doentes mentais e, se não desse certo, retirava testículos ou ovários, acreditando serem a causa da mania. Alguns até tiveram o cólon removido. Você sabia que as cirurgias desse homem tinham uma taxa de mortalidade de 45%? Isso é quase tão ruim quanto decidir seu destino por cara ou coroa. Não demorou muito para que a população do hospital estivesse cheia de vítimas mutiladas de Cotton. Quando ele finalmente deixou o hospital, conseguiu transformar esse sucesso em uma carreira como médico particular. Ele passou a extrair dentes para tratar problemas mentais da elite de Nova Jersey, pessoas com mais dinheiro que bom senso ou felicidade. Mesmo sendo um cientista idiota e um verdadeiro carniceiro dos próprios pacientes, Cotton nunca sofreu consequências em vida. Acredite ou não, existe um cientista louco ainda mais monstruoso. Número 8. Talvez você não reconheça o nome Sidney Gottlieb, mas é bem provável que você conheça seu trabalho mais infame, um projeto de química da CIA chamado MK-Ultra. O objetivo era explorar o LSD como um agente de lavagem cerebral, usando metodologias tiradas diretamente de criminosos de guerra nazistas e dos monstros que trabalharam na Unidade 731. Os crimes do MK-Ultra são muitos para detalhar aqui. O projeto fracassou em todos os objetivos científicos, deixando sofrimento humano e mortes.
Mas uma das maneiras mais bizarras pelas quais Sidney Gottlieb era simplesmente um cientista totalmente irresponsável era seu hábito de drogar casualmente seus colegas da CIA com LSD só para ver o que acontecia. Uma das vítimas mais infelizes disso foi Frank Olson, colega de Sidney Gottlieb. Frank Olson foi um dos primeiros cientistas nos laboratórios secretos de guerra biológica dos Estados Unidos em Fort Detrick, Frederick, Maryland, na Segunda Guerra Mundial. Isso depois o colocou em conflito com Sidney Gottlieb, que drogou sua bebida em um passeio da empresa. Isso levou Frank Olson a ter um colapso mental constrangedor diante dos colegas. Isso desencadeou uma espiral descendente para Frank Olson, cuja paranoia e preocupações profissionais o levaram à loucura, culminando em sua ainda contestada queda fatal da janela de um hotel em 1953. Nada no experimento de Sidney Gottlieb seguia ética ou método científico. Era puro sadismo, usando a ciência como fantasia para uma festa. Aqui vai um fato estranho que você provavelmente nunca ouviu, mesmo sendo fascinado pelo caso MKUltra. Após o fim do projeto e a aposentadoria de Sidney Gottlieb, ele optou por uma nova carreira. Sidney Gottlieb, gago desde criança, formou-se em fonoaudiologia e trabalhou boa parte da vida como fonoaudiólogo em escolas de ensino fundamental e médio. Receber terapia de fala do cientista maluco mais infame dos Estados Unidos deve ter sido surreal. Espero que ele tenha sido melhor e mais ético nisso do que em química. Número 7. É estranho sair com seu melhor amigo cientista e torturar os testículos um do outro pelo avanço do conhecimento humano? Sendo estranho ou não, dois cientistas chamados Herbert Woolard e Edward Carmichael fizeram exatamente isso em 1933. Eles se reuniram para colocar pesos nos testículos um do outro e ver como era, em nome da ciência. Só caras sendo caras. Não se preocupe, às vezes injetavam anestésicos locais nos testículos ao aumentar os pesos. Juramos que este é um estudo real e não apenas uma fanfic bizarra de BDSM que inventamos para o vídeo. Valeu a pena no final? Quem pode dizer, realmente? Você deve respeitar quem está disposto a machucar as próprias bolas pelo conhecimento. Melhor eles do que nós. Número 6. Jack Parsons foi uma das figuras mais estranhas desta lista. Além de brilhante cientista de foguetes e pioneiro em combustível sólido, ele também foi aprendiz de mago sexual do ocultista Aleister Crowley. Ele liderava uma ordem mágica em Los Angeles com um grupo de excêntricos de crenças religiosas obscuras. Esses hobbies estranhos influenciaram suas atividades científicas de formas curiosas. Com o tempo, Parsons se aprofundou no ocultismo, se relacionou com L. Ron Hubbard, futuro fundador da cientologia, e tentou trazer o anticristo ao mundo. Hubbard acabou fugindo com a cunhada de Parsons e quase todo o seu dinheiro. Quando sua vida desmoronou, ele cometeu erros que o fizeram perder autorizações de segurança e, consequentemente, contratos governamentais de foguetes. O trágico fim de Jack Parsons ocorreu devido ao manuseio descuidado de fulminato de mercúrio. Ele morreu 37 minutos após a explosão. A notícia foi tão repentina e brutal que matou sua mãe no mesmo dia. Até hoje circulam rumores sobre se isso realmente foi um acidente ou um acobertamento de uma tentativa de assassinato. Mas Parsons, apesar de seu gênio, foi um cara bagunçado a vida inteira. Por que isso seria diferente? Número 5. Quase todos que se interessam por experimentos psicológicos já ouviram falar do experimento da prisão de Stanford. O incidente levou o psicólogo Philip Zimbardo a transformar estudantes universitários em prisioneiros e guardas em uma prisão simulada. Seguiu-se um rápido mergulho na crueldade, humilhação e abuso, quando os participantes assumiram seus papéis designados. Por décadas, o estudo foi usado como prova de que, em certas situações, quase todos podem agir de formas que nunca imaginariam. Isso é, cientificamente, um absurdo completo. Como muitos estudos icônicos, os métodos desta pesquisa deixam a desejar e mostram Zimbardo forçando vários resultados. Zimbardo orientou os guardas a serem mais brutais e criou regras que os incentivavam a agir de forma ainda mais desumana. A crueldade dos guardas foi planejada e ensaiada, enquanto os prisioneiros foram lançados lá despreparados. Prisioneiros e guardas não agiram de forma uniforme, contrariando a ideia de um padrão além do que Zimbardo queria ver. No fim, isso não prova a escuridão no coração humano. Só mostra que uma história confusa surge ao inventar e manipular dados. Número 4. Aqui vai um pequeno aviso do The Infographics Show. Não coloque nada no seu olho, a menos que um médico mande. O autodenominado biohacker Gabriel Lazina nunca foi alertado enquanto buscava formas de permitir que humanos enxergassem no escuro.
Ele fez uma mistura de insulina, dimetilsulfóxido e clorina E6, um medicamento usado para tratar a cegueira. Então, se você pega um remédio que trata a cegueira e coloca nos olhos de uma pessoa que enxerga, com certeza o resultado é uma supervisão, certo? Essa era a lógica do experimento. O que foi ignorado era uma falha crítica. Um olho que deixa entrar mais luz pode enxergar melhor no escuro, mas também fica muito mais vulnerável a danos durante o dia. Gabriel teve sorte. Ele percebeu que enxergava melhor no escuro após o líquido cair em seus olhos, ao invés de ficar cego. Na manhã seguinte, já estava normal. Número 3. Chega a parecer uma piada cruel chamar Joseph Barcroft de idiota, quando na verdade ele é um dos cientistas mais dedicados que já existiu. Mas a gente só diz isso porque ele sobreviveu. Ao fazer as coisas insanas que Barcroft fez em busca de conhecimento, sobreviver é uma improbabilidade estatística. Barcroft colaborou com o exército pesquisando oxigenação e sangue, o que foi útil durante a Primeira Guerra Mundial, quando armas químicas afetaram o exército britânico. Porque, embora os britânicos gostem de mostarda, não gostam de gás mostarda. Barcroft enfrentou o desafio de frente e entrou diretamente em uma câmara cheia de cianeto de hidrogênio, expondo-se diretamente. Ele permaneceu lá por 10 minutos inteiros, sobreviveu a uma câmara de gás antes de sair e continuar sua pesquisa. Interessado em estudar a circulação sanguínea, ele se trancou em um freezer até ter hipotermia e desmaiar. Isso parece brincadeira perto do seu experimento mais insano. Passar uma semana em uma câmara de baixo oxigênio para estudar os efeitos no corpo. Após sair vivo da câmara, sua pele estava azul brilhante. Os experimentos de Barcroft eram insanos, mas não dá para chamá-lo de idiota, já que sobreviveu. Nossos dois últimos cientistas não tiveram sorte com seus experimentos perigosos. Número 2. O que poderia dar errado quando um físico nuclear estilo cowboy decide mexer com uma enorme e volátil massa de plutônio, apelidada de núcleo demoníaco? Acontece que deu absolutamente tudo errado, e da maneira mais horrível possível. Foi exatamente isso que aconteceu com Louis Slotin e todos que tiveram o azar de trabalhar com ele naquele fatídico dia 21 de maio de 1946. Sem te fazer passar por uma aula completa de física, Slotin participava de um experimento que chamava de fazer cócegas no rabo do dragão. Usava uma chave de fenda para manipular o núcleo demoníaco e induzir fissão. Colegas de Slotin o alertaram que isso era uma péssima ideia e poderia matá-lo, mas ele continuou mesmo assim. Tudo culminou no acidente de criticidade, quando ele deixou cair a chave de fenda e o defletor superior cobriu o núcleo, expondo todos na sala a doses gigantescas de radiação letal. Slotin morreria 9 dias depois, com dores horríveis. Tudo porque não conseguiu seguir o conselho que todos estavam lhe dando sobre a coisa incrivelmente perigosa que ele continuava fazendo para parecer descolado. Primeiro, até onde você iria para vencer uma discussão? Se você acha que poria um limite antes de se deixar ser comido vivo por insetos até morrer, então você não tem as convicções morais do Dr. Jesse William Lazear. Esse era um homem cujos inimigos de toda a vida eram a malária e a febre amarela, doenças contra as quais ele queria fazer tudo ao seu alcance para liderar a luta. Quando integrou a comissão da febre amarela do Exército dos Estados Unidos, que no fim dos anos 1800 identificou doenças transmissíveis como grandes ameaças, Lazear encontrou pesquisas indicando que mosquitos podiam ser vetores da doença. Sua pesquisa anterior sobre malária o mantinha próximo aos insetos mortais, e ele acreditava plenamente na veracidade desse estudo. E que forma melhor de provar isso do que ser picado por mosquitos que ele achava estarem infectados pela febre amarela? Foi exatamente o que ele fez. Por isso, ele morreu de febre amarela pouco mais de 2 semanas depois. Pode ter morrido, mas olha, estava certo. Agora vá conferir. 12 cientistas dos Estados Unidos desapareceram ou morreram. O que está acontecendo? Ou assista a isto em vez disso.